Fala, família Barrados! O vídeo de palpite para a Série A dessa rodada está saindo um pouco mais tarde devido a um problema técnico, problema também conhecido como tiroteio. Ser youtuber no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, é complicado demais. Mas vamos seguindo na nossa luta. E agora vamos para os palpites para a 7ª rodada do Brasileirão Série A. Mas antes vamos relembrar os nossos palpites para a 6ª rodada. Editor, põe na tela. São Paulo contra Cuiabá, palpite 2-0 São Paulo. Placar do jogo 2-2. Primeiro erro. Flamengo contra Fortaleza, palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Mengão. Outro erro. RB contra Palmeiras, palpite 2-1 RB. Placar do jogo 3-1 RB. Acerto de vencedor. América contra Juventude, palpite 1-0 América. Placar do jogo 1-1. Outro erro. Chape contra Inter, palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Inter. Mais um erro. Corinthians contra Sport, palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Corinthians. E outro erro. Ceará contra Galo, palpite 2-0 Galo. Placar do jogo 2-1 Vozão. E adivinha? Mais um erro. Bahia contra Furacão, palpite 2-0 Furacão. Placar do jogo 2-1 Bahia. E outro erro. Fechando os meus palpites, Grêmio contra Santos, palpite 1-0 Santos. Placar do jogo 2-2. E outro erro. E temos o palpite do João. Atlético Goianiense contra o seu freguês, o Fluminense. Palpite 2-1 Flusão. Placar do jogo 1-0 Atlético Goianiense. O João errou o palpite dele. E temos ainda os palpites do SED, também conhecido como Márcio. Então, editor, põe na tela e a gente vai acompanhar juntos agora. Começando pelo palpite no jogo entre Atlético Goianiense e Flusão. Palpite 1-1. Placar do jogo 1-0 Goianiense. Primeiro erro. São Paulo contra Cuiabá, palpite 2-1 São Paulo. Placar do jogo 2-2. Segundo erro. Flamengo contra Fortaleza, palpite 2-0 Mengão. Placar do jogo 2-1 Flamengo. Acerto de vencedor. RB contra Palmeiras, palpite 2-1 RB. Placar do jogo 3-1 RB. Acerto de vencedor. América contra Juventude, palpite 1-0 América. Placar do jogo 1-1. Outro erro. Chape contra Inter, palpite 0-0. Placar do jogo 2-1 Inter. E mais um erro. Corinthians contra Sport, palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Coringão. E outro erro. Ceará contra Galo, palpite 2-1 Galo. Placar do jogo 2-1. Só que pro Ceará. E outro erro. Bahia contra Atlético Paranaense, palpite 1-0 Furacão. Placar do jogo 2-1 Bahia. E outro erro, fechando os palpites do Márcio, Grêmio contra Santos, palpite 2-2, placar do jogo 2-2. Acerto! Cravado! E aí o SED ou Márcio escreveu: se eu acertar pelo menos 3, pode mandar um salve no vídeo? Tamo junto! Você acertou exatamente 3 palpites. Então, Márcio, tá mandado o salve. Salve, Márcio! E é isso aí. Agora vamos para os palpites para a 7ª rodada do Brasileirão Série A. Então, editor, por favor, roda a vinheta.
We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. O Juventude teve a vitória nas suas mãos no jogo contra o América. Saiu na frente, o América ainda teve um jogador expulso no segundo tempo e depois da expulsão, o Juventude cometeu um pênalti e o jogo acabou empatado. Deixou escapar 2 pontos o time do Juventude, que agora pega o Flamengo, que dominou o jogo contra o Fortaleza. Praticamente só o Flamengo jogou no primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza. No segundo tempo, levou um susto logo no primeiro lance. O Fortaleza diminuiu, mas foi só isso. Ficou no 2-1 e o Bruno Henrique jogou bola demais. Para o jogo entre Juventude e Flamengo, temos um claro favorito. É o Mengão, mesmo jogando fora de casa e desfalcado. Flamengo 2-0 vai ser o meu palpite. Fluminense contra o Corinthians. Flusão vem de uma derrota, né? Eu falei, o Fluminense é freguês do Atlético Goianiense, vai perder. Falei que ia ganhar, mas eu sabia que ia perder. Contra o Corinthians, né, que conseguiu uma vitória aí depois de muito tempo sem ganhar. O Corinthians conseguiu se reabilitar aí, mas é obrigação do Flusão ganhar, né? Eu, clubista como sempre, vou colocar vitória do Flusão 1-0 aí. Ninguém esqueceu aquele 5-0 de janeiro, não. Tinha tudo para devolver, então vamos golear, né? Vamos golear de 1-0. Um pênalti no VAR. É isso aí. O Palmeiras foi derrotado pelo RB. O RB fez o primeiro gol muito cedo e aí forçou o Palmeiras a partir para cima e o Verdão acabou deixando espaços para o bom time do RB, que não perdoou. Agora o Palmeiras pega o Bahia, que derrotou o Atlético Paranaense. O Bahia teve a sua vida facilitada pela expulsão do Richard ainda no começo da partida. Mesmo assim, sofreu bastante. O Bahia saiu na frente, deixou o Atlético empatar e foi buscar a vitória no segundo tempo. Para o jogo entre Palmeiras e Bahia, eu aposto no Verdão. Palmeiras 3-1 vai ser o meu palpite. O Atlético Paranaense teve a sua vida dificultada no jogo contra o Bahia devido à expulsão do Richard. Expulsão que eu achei até exagerada. Mesmo assim, o time do Atlético foi guerreiro, saiu atrás, conseguiu buscar o empate, mas não conseguiu segurar o empate até o final e acabou sendo derrotado. É a primeira derrota do Atlético nesse Brasileirão. Vinha de 4 vitórias seguidas. Perdeu a sua invencibilidade. Agora pega a Chape, que foi dominada pelo time do Internacional. Criou poucas chances o time da Chape. Era um jogo complicado contra o Inter, que precisava dar uma resposta à sua torcida. Para o jogo entre Atlético Paranaense e Chape, acho que temos um claro favorito. Jogando em casa, o Furacão é forte. E eu aposto neles. Furacão 2-0 vai ser o meu palpite. O Grêmio fez um jogo equilibrado contra o Santos. Ainda não chegou à sua primeira vitória nesse Brasileirão, mas pelo menos dessa vez ficou no empate. Vinha de 3 derrotas seguidas o time comandado pelo Thiago Nunes. Agora o Grêmio pega o Fortaleza, que praticamente não conseguiu jogar contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouco,
mas mesmo assim não foi suficiente, levou muito pouco perigo ao time do Flamengo, o Fortaleza, e foi derrotado. Para o jogo entre Grêmio e Fortaleza, acredito num bom jogo, mas aposto no Grêmio, buscando a sua primeira vitória. Grêmio 1-0 vai ser o meu palpite. O Santos conseguiu um bom empate jogando fora de casa contra o Grêmio. Como eu falei antes, foi um jogo bem equilibrado, então o empate ficou de bom tamanho para o time do Santos. Destaque para o golaço do Marinho de fora da área. Chutaço. Agora o Santos pega o Galo. Jogo complicado porque o Galo precisa dar resposta depois da derrota contra o Vozão. Que jogo horrível do Everson. Falha nos 2 gols do Ceará. Para esse jogo entre Santos e Galo, eu aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. Se para o Juventude o empate teve sabor de derrota, para o América teve sabor de vitória. O América saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo teve o Ricardo Silva expulso. E mesmo assim, depois da expulsão, foi buscar o empate. Bom empate para o time do América devido às circunstâncias. Agora o América pega o Inter, que finalmente fez um bom jogo nesse Brasileirão. Foi contra a Chape. O Inter derrotou o time da Chapecoense. Também não fez mais do que sua obrigação. O Inter tem um elenco bem mais forte do que o time da Chape. Para esse jogo, eu aposto no Inter. Inter 2-1 vai ser o meu palpite. O Sport foi derrotado pelo time do Corinthians. No primeiro tempo, o Sport aguentou a pressão inicial do Coringão. Conseguiu até equilibrar o jogo, mas na reta final da primeira etapa, acabou levando um gol. Gol contra do Maidana. Voltaram para o segundo tempo e logo no começo da segunda etapa, acabaram levando o segundo gol. E aí ficou difícil a vida do Sport. O Corinthians recuou. Mesmo assim, o Sport ainda conseguiu fazer um golzinho com o Trellis, mas não foi suficiente. Agora o Sport pega o Cuiabá, que conseguiu um empate gigante jogando fora de casa contra o São Paulo. Inclusive 2 golaços do time do Cuiabá. O São Paulo era favoritaço, mas o Cuiabá foi guerreiro. Para esse jogo eu aposto no Sport. Sport 2-0 é o meu palpite. Se o jogo entre Ceará e Galo tivesse torcida, a torcida do Ceará teria que ter aplaudido a partida do Everson. Deu a vitória para o time do Vozão. Foi bizarro o jogo do Everson. 2 falhas grotescas. Garantiu a vitória do Vozão. Agora o Vozão pega o São Paulo. Que fase do São Paulo! Tá terrível de ver os jogos do São Paulo, que não consegue vencer. Não venceu um joguinho ainda nesse Brasileirão. Meu Deus do céu, o time era favorito demais contra o Cuiabá. Cuiabá que acabou de subir da Série B, mesmo assim ficou só no empate, jogando em casa. Inacreditável a fase do São Paulo. Para o jogo contra o Ceará, eu aposto no Vozão. Vozão 2-1 é o meu palpite. O Atlético Goianiense aproveitou que jogou contra o seu freguês Fluminense e conseguiu uma boa vitória. O Atlético Goianiense vem de 4 vitórias seguidas
contra o Fluminense. Que fase do Flusão nos jogos contra o Atlético Goianiense. O Atlético podia ter vencido até demais, mas perdeu muitas chances o Goianiense. Agora pegam o RB, um jogo bastante interessante. O RB derrotou o Palmeiras por 3-1. Grande partida do Ítalo. Esse time do RB é muito bem organizado e vai dar muito trabalho nesse Brasileirão. Eu aposto no empate nesse jogo. 2-2 é o meu palpite. E esses são os palpites para a 7ª rodada do Brasileirão Série A. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!